Meninos da turma do PISM 2, aí do cursinho Lívia Kigman, vamos trazer a nossa terceira aula de hoje, falando sobre Brasil e Império, engatando no tema da Guerra do Paraguai, né, que foi tema dos nossos 2 vídeos anteriores. Perdão, é só começar a gravar, impressionante. Eu disse a vocês, no final da nossa última aula, que uma das maiores consequências para a sociedade brasileira após a Guerra do Paraguai foi o grande impulso dado à campanha abolicionista, a campanha pelo fim da abolição. É o tema dessa nossa aula, o fim da escravidão no Brasil. Foi um processo demorado. Por que tão demorado? Porque a escravidão era uma instituição muito enraizada na sociedade brasileira culturalmente. Se o Brasil fosse uma criança de 5 anos, durante 3 anos e meio houve escravidão. A maior parte do tempo da história brasileira houve escravidão, e as feridas estão abertas aí até hoje, tá? Estudar história é fazer conexão com o presente. Não é coincidência que a maioria das pessoas que moram em favelas hoje sejam negras. Não é coincidência que os piores salários do Brasil sejam destinados à população negra. Não é coincidência que a maioria das pessoas que não têm acesso a planos de saúde no Brasil são negros. E por aí vai. Existe todo um hall de indicadores econômicos que a gente pode pegar, sociais, qualquer um deles educacionais. A população negra está em franca desvantagem. O Brasil é um país muito racista, tá? E isso é uma consequência de como a abolição foi feita aqui no Brasil. E isso é uma consequência de 300 e tantos anos de escravidão no Brasil. O Brasil sempre se beneficiou da escravidão. Durante quase todo o período colonial, era impossível você chegar num lugar e não achasse um escravo africano trabalhando, seja nos canaviais, seja na extração do ouro, seja na Casa Grande, seja perambulando pelas ruas, nas atividades ditas secundárias. O escravo era fundamental à economia brasileira. Como disse o padre Antonil no final do século XVIII, são as mãos e os pés dos senhores de engenho, da classe alta brasileira da época. Só que a partir do século XIX, a partir de 1820, 1810, por aí, o Brasil começa a ter que pensar em acabar com a abolição, acabar com a escravidão no nosso país, Esse primeiro impulso dado para o Brasil ao começar a mexer com a escravidão, a pensar em extinguir o cativeiro em nosso país, veio muito de pressões inglesas. Mas vamos fazer um parênteses aqui: sempre houve quem foi contra a escravidão no Brasil, só que essas vozes sempre foram minorias numa sociedade. O problema de uma ideia dessa, acabar com a escravidão no Brasil, qual que era? É fazer a cabeça da maioria das pessoas, é conseguir o que nós chamamos de hegemonia, tá? Que a maioria das pessoas concordem com essa ideia. Durante todo o período colonial, era uma mínima parte da população que falava em abolição, principalmente negros, principalmente mulatos, e sofriam todo tipo de consequência possível por levantar essa bandeira. Os senhores eram especialmente bem cruéis com os escravos, com quem levantasse essa ideia de abolição. Mas a partir de 1810, 1820, as autoridades inglesas começam a pressionar o Brasil para extinguir o cativeiro em nosso país. A Inglaterra sempre se beneficiou da escravidão africana, só que da hora para outra ela assume uma postura claramente abolicionista. Por que disso? Primeiro, após a Revolução Industrial, a escravidão passou a ser visto, o berço da Revolução Industrial na Inglaterra, passou a ser visto como o quê? Um obstáculo à expansão do capitalismo. Não é aquela história de livro de quinta série que eu lia lá antigamente, há muito tempo mesmo, eu era criança, de que assim, a Inglaterra queria acabar com a escravidão, que queria que os negros consumissem produtos ingleses, recebessem salários e consumissem produtos ingleses. Não, nada disso. Eles queriam o quê? Que as imensas fortunas gastas pelos brasileiros no tráfico de escravos
fosse o que? Destinada à compra de produtos ingleses. Aí sim, os ingleses começaram então a pressionar o Brasil. Como o Brasil dependia muito deles economicamente, todo dia que o Brasil ia lá de chapéu na mão pedir dinheiro, eles pressionavam o Brasil. Quando é que vocês vão acabar com a escravidão? As autoridades brasileiras sempre protelaram, porque sabiam da dependência da nossa economia em relação à escravidão. Por isso que virou até piadinha, né? A chamada lei para inglês ver. O que era? Eram as leis. O carro do som está passando na rua para acabar comigo. Eram umas leis que eles faziam aqui no Brasil, mas nunca cumpriam. Os ingleses cansaram de ser enrolados pelas autoridades brasileiras e em 1845 editaram a lei chamada Bill Aberdeen. O Bill Aberdeen é uma lei que falava o seguinte: autorizava a Marinha Britânica a prender todo navio negreiro que encontrasse pelo Oceano Atlântico. Aí deu ruim para o Brasil, porque não dá para trazer o escravo da África para cá de avião, porque não tem avião, não dá por terra, por causa do mar. E os navios negreiros estavam sendo capturados pela Marinha Britânica. Não ficou só no campo das ameaças, os britânicos cumpriram essa premissa de prender navios negreiros brasileiros. Muitos deles vieram em águas brasileiras. O Brasil passou uma vergonha, inclusive muito do rompimento Brasil-Inglaterra que a gente falou nas aulas passadas tem a ver com isso, essa intromissão dos ingleses. E continuava a pressão britânica para o Brasil acabar com a escravidão. Em 1850, as autoridades brasileiras tomaram uma decisão importante. Elas editaram a Lei Eusébio de Queiroz. Meninos, acompanhem a página 46 e 47 da apostila, que tem tudo isso lá. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, ela proibia o tráfico negreiro para o Brasil. Não chegava mais escravos na praia. Essa era a intenção das autoridades brasileiras, de mexer com a escravidão sem nenhum trauma para a nossa sociedade, porque se não chega escravos na praia, a população negra que existe aqui vai o quê? Se extinguir naturalmente, seja por meio da morte ou seja por meio das fugas. Algum de vocês pode falar assim: ah, professor, mas não nasciam negrinhos aqui no Brasil? Nasciam, mas a mortalidade infantil era muito grande, pouco chegava à idade adulta, e até um negrinho virar um homem forte que aguenta um fardo um saco de açúcar na cabeça demorava muito tempo. Era um investimento que os fazendeiros não queriam fazer. A maneira de repor o estoque era estoque, vamos usar uma palavra assim, né? Um negro morreu, fugiu, você ia no mercado e comprava um outro. Só que agora não tem mais mercado, que não chega escravos na praia. As autoridades brasileiras falaram assim a população negra vai se extinguir e nós vamos acabar com a escravidão sem traumas. Só que a proibição do tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz, começa no momento que um café está bombando. É outra grande questão que as nossas autoridades têm que resolver. Como acabar com a escravidão no momento em que o café está bombando, e o café é uma demanda de escravos gigantescas. Pedia muito escravos o café, muito braço, o café precisava de muitos braços. Como é que ia solucionar isso? Aí, pouco depois da Lei Eusébio de Queiroz, da década de 1850, as autoridades brasileiras começaram a postar suas fichas o seguinte: pegar escravos de outras províncias, principalmente do Nordeste, e trazer para o Sudeste brasileiro, que o café no Brasil, ele geograficamente se concentra em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, um pouquinho no Espírito Santo, um pouquinho no Paraná. Trazer escravos da Bahia, do Ceará, que estão ociosos naquela região, e trazer para o Sudeste brasileiro, isso se chama tráfico interprovincial. Solucionava momentaneamente a falta de braços, mas essas regiões não iam conseguir fornecer escravos para o Sudeste em quantidade que o café necessitava para o resto da vida. E começou também a patrocinar a vida de imigrantes para cá, e foi o governo brasileiro que se encabeçou disso, se encabeçou dessa função, se incumbiu dessa função, subsidiar a vinda de imigrantes estrangeiros para cá. O grupo mais numeroso era italianos. A Itália passava por uma guerra de unificação, muita fome, muita miséria, muito imigrante vinha para cá. Como eles eram paupérrimos, o governo pagava a vinda deles para cá.
chegava aqui e vendia a dívida deles para um fazendeiro. Eles trabalhavam, em sua maioria, para os fazendeiros, no regime de parceria. Eles tinham direito a uma porcentagem do café que era produzido. Mas houve muito atrito, tá? Porque teve sim fazendeiro que pôs italiano no tronco, pôs italiano na senzala, achava que estava lidando com um escravo. O italiano veio para substituir escravo nos cafezais. A partir de agora, os braços negros que estão voltando no cafezal começam aos poucos a ser supridos, substituídos por braços europeus, braços brancos, principalmente de italianos. O governo brasileiro falou: pronto, acabou a questão. O cafezal não vai sentir o baque da falta de mão de obra, agora o tempo vai se incumbir de tudo. Mas só que a Guerra do Paraguai precipita as coisas, que o exército brasileiro na Guerra do Paraguai é o exército negro, e muitos desses negros voltam para casa como heróis de guerra. Não dá mais para fingir que os negros para não reconhecer a humanidade dos negros após a Guerra do Paraguai. Defender o Brasil com honra, com inteligência, com bravura, voltaram muitos como heróis de guerra, e a campanha pela abolição, a fim da escravidão no Brasil, ganhou um impulso tremendo a partir de 1870. Também contribuiu para isso o próprio sucesso do café, porque o café deu tanto dinheiro que os proprietários os grandes cafeicultores começaram a investir em outros ramos de atividade exigiam mercado interno, e esse mercado interno era estrangulado pela questão escravista, porque a escravidão consumia muito dinheiro. Ou seja, resumindo, a escravidão é anticapitalismo, e o capitalismo é anticapitalista. O capitalismo estava se impondo à sociedade brasileira naquele momento. Por isso que a classe média urbana, muita gente da classe média urbana, que não é tão dependente do serviço do escravo, mergulha de vez na campanha abolicionista, fundando jornais, criando grupos abolicionistas. Tem até um grupo radical, os Caifazes, que comete atentado terrorista, incendeia plantações, ajudam na fuga de negros. A sociedade brasileira pega fogo a partir da década de 1870, e a questão toda é o fim da escravidão no Brasil. Começou a chover projetos no parlamento, tinha projeto que falava em dar terras aos negros, tinha projeto que falava em devolver os negros após libertos para a África, mas o projeto que tinha maior aceitação da nossa classe dominante era o que falava que o governo brasileiro, o governo imperial, Dom Pedro II, ia indenizar os proprietários pelos seus cativos libertos. O raciocínio era mais ou menos assim: vamos viajar aqui, suponhamos que isso aqui é meu escravo. Se eu comprei ele por 5 mil reais, vamos falar reais, não era reais de dinheiro da época, só supondo, eu falava assim: se Dom Pedro quer libertar esse meu escravo, ele tem que pagar por ele os 5 mil que eu investi, eu não posso ter prejuízo nesse dinheiro. Esse era o raciocínio da nossa classe dominante, mas essa proposta o governo rechaçava, ele recusava. Primeiro que ele falava o seguinte: não tem dinheiro para indenizar todo mundo, e segundo, vai ser uma farra, vai ser um grande roubo, eu não vou aceitar isso. E o projeto enrolando, o governo puxando do lado de cá, os produtores do lado de cá, para ver se chegava um consenso político. É isso, política é consenso, tá? Às vezes não dá para ganhar 100, mas ganha-se 60, 70, já tá bom, já ganhou alguma coisa. Mas enquanto esse assunto era discutido no parlamento, a sociedade brasileira pegava fogo, assassinato, fugas em massa, que os negros não eram bobos, rebeliões, o exército se recusando a reprimir as rebeliões, e o exército mergulhando fundo na campanha abolicionista. E Dom Pedro está vendo que ele está perdendo os rumos das coisas. E o medo da revolta negra haitiana, nos moldes haitianos, é muito grande no Brasil. Então Dom Pedro começa a fazer as chamadas leis abolicionistas, são leis conta-gotas, tá? A primeira, ela é mais conservadora, a lei de 1850, a lei de terras. Ela falava o seguinte: ela é até tardia isso tudo, ela é até muito anterior a isso tudo, perdão. A lei de terras falava que o único acesso à terra no Brasil pública, a partir da edição daquela lei, era a compra. Por que o governo brasileiro adotou isso? Porque antes era comum um sujeito pobre cercar um pedaço de terra pública, depois de muito tempo ele pedia posse daquilo que o governo dava. Mas para obrigar o italiano a ir para o cafezal, para obrigar o escravo liberto
ir para o cafezal, agora o acesso à terra é restrito, ou você recebe por herança ou você compra, não tem mais conversa. Outra lei abolicionista é a lei do ventre livre, ou lei Rio Branco, de 1871. Essa lei ela começa com a piada, falava que todo cativo nascido após a edição dela ia ser livre. O que é uma piada? Como é que você liberta um recém-nascido? Não tem jeito. Mas embaixo ela é mais interessante. Embaixo ela punia os senhores que mutilassem ou matassem escravos. Embaixo ela falava que era proibido separar a família escrava. Aí ela era interessante. Nos parágrafos mais embaixo dela. Em 1865 o governo edita outra lei, 1885, outra lei, que é a lei dos sexagenários, que libertava todo escravo maior de 65 anos. Por que essa lei é uma piada? Porque quase escravo nenhum chegava aos 65 anos e quando chegava já estava inválido. Por que o governo não ia no cerne da questão? Porque ele sabia que não podia acabar com a escravidão naquele momento com uma canetada, porque ele ia ganhar o ódio da classe dominante no Brasil, a classe política mais influente no Brasil era os cafeicultores mineiros, paulistas e cariocas. Ele ia perder o prestígio desses caras, e perdendo prestígio cai. Até uma monarquia, até uma ditadura, ela precisa de apoio social, senão ela cai. Não tem conversa isso. Por isso Dom Pedro ficava rodeando. Em 1888, enfim, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea no dia 13 de março, um domingo, acabando com a escravidão no Brasil. Houve um período de muita festa, um momento de muita festa, muito júbilo por aquela atitude, mas ela custou a perda do apoio político que Dom Pedro tanto preservava, porque ela assinou a abolição sem indenização. E outra coisa interessante, nos minutinhos meus que estão faltando aqui, eu vou ser interrompido agora mesmo, é a incompletude da nossa abolição. A nossa abolição libertou, tá? Mas e daí? Isso é interessantíssimo de vocês pensarem, gente, acompanhar esse raciocínio comigo. Faltou pensar o seguinte: onde aquelas pessoas iam trabalhar, estudar, morar, estender a cidadania àqueles sujeitos? A maioria ficou nas fazendas. Quem foi para as cidades foi vir viver de bandidagem, de prostituição, tá? A sociedade brasileira não inseriu socialmente aquelas pessoas, os ex-cativos, e todo o ódio que havia ao negro só foi reelaborado, tá? Com a abolição. A eles continuou destinado a morar nos piores bairros das cidades, assumir as piores funções, as menos remuneradas, aquelas que mais sacrificam fisicamente. Ninguém pensou em escola para essas pessoas, e agora começa todo o discurso de exaltação aos italianos, de exaltação aos brancos católicos que estavam chegando aqui, e de demonização do negro, falar que tudo que havia de ruim no Brasil é por causa do negro, por causa de uma ascendência maldita, supostamente maldita africana que nós temos. Isso só vai ser mudado na década de 1930 com um escritor chamado Gilberto Freire, mas a gente vai ver isso só futuramente, tá? Meninos, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau.